Diário não oficial do Brasil. Dia 141/365, 21 de maio, terça-feira, 1. Lá vamos nós sendo arrastados nessa loucura. Os cards convocando para a marcha do dia 26 contra o Legislativo e o Judiciário falam em sangue derramado pelo presidente eleito. Só lembrando, a facada não teve sangue. Se houve, foi sem sangue. Então colocar as coisas nesses termos mostra o grau de doença em que parcela da população está envolvida. Nem herói, nem anti-herói. Apenas um incapacitado para a vida política que a burguesia comprou para distribuir o país em lotes entre si. Burguesia nacional e internacional, porque o conhecido caneta compacto não foi barato. 2. Fala-se que uma das funções da chamada marcha fascista do dia 26 é forjar atentados, provocações, com o fim de propaganda política contra o Estado Democrático. A marcha foi convocada pelo presidente eleito contra os poderes legislativo e judiciário, a sociedade civil e tudo mais que possa significar pluralidade de posições. Além de destruir o nosso patrimônio e os nossos direitos, o propósito também é de destruir o país e os frágeis esboços do nosso incipiente Estado Democrático de Direito. 3. Talvez o presidente democraticamente eleito queira, apoiado no clamor popular, implementar uma monarquia absoluta e hereditária no Brasil, com príncipes, herdeiros e tudo mais. Talvez se considere o escolhido por Deus para governar o país, como é dito em um vídeo que recém publicou nas redes sociais. 4. Milhões de brasileiros pobres e ou desempregados estão ansiosos por saber como se consegue multiplicar 7 anos de proventos de deputado estadual para obter 9,4 milhões de reais livres de despesas. O escritor Paulo Coelho supõe que Queiroz esteja morto. Eu também. Temos que ter uma prova de vida de Queiroz, preferencialmente dentro de uma prisão. 5. Nunca mais tive notícia dos 117 fuzis encontrados no jardim do vizinho do presidente. 6. O sítio G1 informa que a estrutura de contenção da mina da Vale em Barão de Cocais, Minas Gerais, pode se romper a qualquer momento. Fábio Schwartzman da Vale continua livre. Dia 142/365, 22 de maio, quarta-feira. Necropolítica. 1. A morte e a morte no país chamado Brasil. Agora os fuzis não serão mais liberados para o uso de toda a população, só para alguns. A morte no Brasil tem lado, muitas faces, mas agrotóxicos são liberados em ritmo acelerado. Se você não morrer, de um modo ou de outro, caminhará para a solução final, proposta para a Previdência. 3. Os movimentos sociais de luta contra a AIDS protestam contra o decreto presidencial que, segundo eles, na prática extingue de maneira inaceitável e irresponsável um dos programas de AIDS mais importantes do mundo, que foi durante décadas referência internacional na luta contra a doença. 4. A vida por aqui vale cada vez menos e o governo só estimula projetos de extermínio. Mas pensando bem, que esperar de quem é admirador declarado de um torturador repugnante e enaltece sempre que possível a tortura e a violência? O que esperar de alguém com relações tão próximas com a milícia? Segundo o site G1, nesse início de 2019, a desigualdade de renda dos brasileiros atingiu o maior patamar já registrado. Aumentou a distância entre os mais ricos, que são poucos, e a imensa maioria de brasileiros pobres. 6. O senador Bolsofilho não entregou ao Ministério Público as declarações de imposto de renda que foi intimado a apresentar. Segue blindado. Dia 143/365, 23 de maio, quinta-feira. Apesar do dia de ontem ser de agressão a estudantes, impropérios fascistas e racistas contra a Bahia, a Vale estar de forma assassina ameaçando a vida das pessoas com mais uma barragem, vamos registrar apenas a questão da MP 870 de Bolsonaro. A MP previa mudanças de estruturas, algumas muito mal intencionadas, mas que não passaram na Câmara. 1. O COAF volta para o Ministério da Economia. Isso, de alguma forma, evita o engavetamento de processos contra milicianos. Vamos lembrar que o desaparecido Queiroz, vivo ou morto, e o fantástico enriquecimento do Bolsofilho através de assessores e compra de imóveis foi descoberto pelo COAF. Estamos no 123º dia de blindagem do Bolsofilho, mas sabemos das manobras graças ao COAF. Laranjas não passarão. 2. Criaria 2 ministérios como moeda de troca. Entreguistas não passarão. 3.
Não haverá estrutura especial junto à Presidência da República para monitorar e criminalizar os movimentos sociais. Reforço ao Estado policial. Fascistas não passarão. 4. As terras indígenas não ficarão sob responsabilidade do agronegócio para distribuição entre os latifundiários armados. Continuarão no Ministério da Justiça. Racistas não passarão. 5. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, continua. Não conseguiram passar o seu desmantelamento. Obscurantistas não passarão. 6. O esquartejamento das atividades de trabalho e emprego, assim como o registro sindical, se transformaram numa atividade de controle policial foi derrotado. Pelegos não passarão. E assim, o governo sofre uma derrota e começamos a destruir o seu fascismo exacerbado pelas bordas, porque nós vivemos numa terra redonda. Nos salte, fascista! Dia 144/365, 24 de maio, sexta-feira. Finalmente, uma possível boa notícia. O ministro da Economia diz que o Congresso faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ou ele, o incrível ministro de um projeto só, o maior trava-caminhos da economia desde tempos imemoriais, vai embora. Mas como eles, nesse governo disfuncional, dizem uma coisa e depois desdizem e dizem de novo, num contínuo desapalavrado, vamos aguardar torcendo. A atitude do ministro foi classificada como a de um menino mimado pelo deputado Davi Miranda do PSOL. Convenhamos que o mercado não tem motivos para estar lá satisfeito o suficiente para organizar o dia do fico para o tchutchuca. Em entrevista ao TV Afiada, o professor de Economia Política da USP, Alessandro Octaviani, apresentou argumentos interessantes contra a política privatista do ministro da Economia, que na sua sanha se propõe a vender inclusive o Palácio Presidencial, o que afinal pode configurar um esforço desnecessário. 1. Os Estados Unidos têm 7.000 estatais, a Alemanha mais de 15.000 estatais. 2. As estatais americanas estão em diversos níveis da federação, mostrando que a sanha privatista que estimulam é para os outros. 3. A Volkswagen, vejam só, tem participação estatal, uma fábrica de automóveis. Peugeot e Renault também têm participação estatal. Indústria automobilística de peso. E Merkel e Macron devem ser bolivarianos e comunistas. 4. O lucro consolidado em 2018, apenas nas nossas 5 maiores estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras e BNDES, 70 bilhões de reais. O ministro da Economia quer arrecadar 75 bilhões com a venda de todas as estatais, liquidando tudo, para arrecadar o que apenas as 5 maiores deram de lucro no ano de 2018. 5. O secretário das privatizações, o proprietário da Localiza, teve um lucro de 650 milhões em 2018, mas ele não venderá as empresas dele por um ano de lucro, ou seja, as aritméticas dos economistas do governo não são muito coerentes. Com tanto diploma da tal de Harvard sendo questionado por aí, acho bom questionarmos também os cursos de educação básica desse pessoal, educação doméstica também. Aliás, esse governo e educação não conseguem conviver numa mesma sentença. Será que Queiroz morreu? Dia 145/365, 25 de maio, sábado. 1. Hoje é o Dia da África, um dos continentes mais violados e agredidos no processo de colonização europeu. Inventaram o racismo antinegro para que os algozes justificassem seus atos de violência. 2. A polícia brasileira tem seu alvo preferencial na prática do genocídio como projeto: a juventude negra. A guerra às drogas é uma das desculpas que as forças armadas oficiais, sejam elas do Exército, da Polícia Militar, das polícias civis, estaduais ou federais, guardas municipais, apresentam para atuar de forma impune sobre a população. A ilegalidade da droga vale quando o suspeito é preto e pobre. Governadores, senadores, candidatos à presidência da República e pessoas ricas de variadas origens circulam impunemente pelo país com toneladas de cocaína. Constroem até aeroportos para facilitar a rota. Cocaína é uma droga cara. Mas a cada 23 minutos, um jovem negro é morto e uma grande parte dessas mortes é justificada como sendo parte da guerra às drogas. E é, na verdade, a guerra à população negra. 4. De acordo com o sítio do Instituto Geledes, o dia 25 de maio é considerado o Dia da África porque em 1963, nesse dia foi criada a Organização de Unidade Africana. Em 2002, a organização foi sucedida pela União Africana. 5. É o dia símbolo da luta pela unidade no continente e da luta contra a colonização europeia.
A data representativa da luta pela emancipação é comemorada não só no continente africano, mas em todos os países da diáspora. O Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, é um país do apartheid. O governo disfuncional fascista reforça o racismo e o apartheid em todas as suas ações. Mas, como sempre acontece nesse governo, o presidente eleito, depois de cometer diversas barbaridades verbais, vai à televisão e diz que não é racista. Aí pronto. Falar na televisão é como um truque de prestidigitação ou hipnose coletiva. Todo o histórico de 30 anos de atrocidades desaparece. 7. E falando em atrocidades, o que se apurou do arsenal no condomínio do presidente? E cadê Queiroz? E o ministro da Justiça, combatente contra a corrupção e lavagem de dinheiro, não se manifesta? O cara pagou a conta do hospital de R$133 mil em dinheiro vivo e ninguém consegue saber de onde saiu o dinheiro? Foi também a Bolsa Família que emprestou? De qualquer forma, haja colchão para o motorista. Dia 146/365, 26 de maio, domingo. Hoje é o dia da medida do fascismo no Brasil. Quem estará na rua, além da milícia e dos fanáticos, dos racistas, homofóbicos e misóginos? 2. Constantemente em campanha, meme por ter se tornado a maior campanha eleitoral no Brasil, ainda utilizando grupos de WhatsApp e Twitter como enredo de farsa e arregimentação, e chegando ao extremo do desatino de tratar o presidente eleito como enviado de um deus, lá deles, hoje pretendem ratificar e reforçar a opção pela insanidade e pela destruição. 3. Como não acabou a campanha, boa parte do eleitorado não notou a destruição que a economia, a educação, a saúde e a soberania do país estão vivenciando, e nem mesmo percebe que a milícia, com toda a sua truculência, está no controle. Mas, como diz um ditado português, o problema das consequências é que elas vêm depois. Como será o mundo pós-Bolsonaro? É uma questão sobre a qual deveríamos refletir. A universidade ainda é diversa na sua população, tem programas de permanência e ganha prêmios internacionais. A cultura envia 7 filmes a Cannes e 2 voltam premiados. São reflexos de uma qualidade de vida cada vez mais distante, que permitiu sonhar, criar, realizar. São legados de 13 anos de gestão. Que legado deixará o exterminador de futuros, além da disseminação do ódio, da morte e da corrupção impune? Será que Queiroz vai à manifestação? Dia 147/365, 27 de maio, segunda-feira. 127 dias de impunidade do Bolsofilho, o gênio imobiliário das Américas. Com mais de 16 anos de mandatos parlamentares, eleito pela primeira vez aos 21 anos, conseguiu negociar 37 imóveis só no período entre 2008 e 2017 e provavelmente ainda encontrou tempo para exercer as suas atividades legislativas. Só não fica claro como conseguiu acumular o dinheiro para a aquisição dos imóveis. 1. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem golpe concluído, nem morte do bolsonarismo. A manifestação aconteceu e, se esvaziadíssima em alguns lugares, teve gente suficiente em outros. Suficiente para mostrar que a extrema-direita ainda está viva, mesmo que com pautas zumbi. 2. A milícia se sentiu grandemente representada, rosnou violentamente a passagem de pessoas usando camisetas com os dizeres Marielle vive. A pauta do Tchutchuca, a da solução final, teve a bola levantada. A pauta contra o STF e Congresso também foi reverberada. 3. Saudosistas xingaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aclamaram o ministro da Justiça em um herói de plástico. E houve quem gritasse fora Lula em Copacabana. Deve ser a mesma coisa que Lula livre. 4. O ápice foi arrancar do prédio da Universidade Federal do Paraná, sob aplausos, uma faixa em defesa da educação. O lado obscuro e ignorante da força prevalece. O ministro da Justiça e o presidente disfuncional eleito, que são parte desse grupo que ontem se manifestou, entendem que a democracia é só quando dizem amém. O resto eles preferem tratar com xingamentos e impropérios. 5. Mas a grande expectativa era de o miliciano Queiroz, o gênio da corretagem de automóveis, aparecer comandando as massas e fazendo a sua dancinha. Não aconteceu. Pena. Será que está vivo?